Mesmo que você não entenda nada sobre astrologia, só de você compreender a relação dos signos com os 4 elementos, as suas relações vão ser bem mais harmônicas, tanto com os outros como com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A melhor forma de fazer alguém não levar algum assunto a sério é não levando o assunto a sério, banalizando o assunto. E foi exatamente isso que fizeram com a astrologia. Então hoje a gente vê aí frases de sorte do dia, desde revista de adolescente, site de entretenimento, como se fosse algo assim simplório. Acontece que quem não se aprofunda mais no assunto acaba conhecendo só essa superfície da coisa, que não condiz nem um pouco com aquilo que realmente é. Mas enfim, é estimado que a astrologia surgiu há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, lá na região da Mesopotâmia. Aí depois os chineses mostraram a mesma crença, mais tarde a Grécia e por aí foi. A astrologia estuda o alinhamento do movimento, da posição e da interação dos astros. Mas a ideia aqui não é entrar em complexidades astrológicas, até porque eu não sou astróloga. Mas eu quero trazer um fundamento que ele é bastante importante e simples de entender, que é a relação entre os signos e os 4 elementos. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa aqui teu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Os 4 elementos são fogo, terra, ar e água. E o nosso corpo físico é composto por esses 4 elementos. Ah tá, então você quer me dizer que o meu corpo é composto de fogo? Como assim? Calma, são os componentes de cada elemento. Olha só, o elemento predominante no fogo é o hidrogênio. O elemento predominante na terra é o carbono. O elemento predominante no ar é o nitrogênio. E o elemento predominante na água é o oxigênio. E o nosso corpo físico, ele é composto por esses elementos. Acontece que quando a gente nasce, a gente está sob influência predominante de algum desses elementos. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce num período onde tem maior influência de nitrogênio, que é o composto principal do elemento ar, então essa pessoa vai ter em sua composição física características predominantes do elemento ar. Para a gente compreender como que isso nos influencia enquanto essência, é importante que a gente observe como que se comporta cada um desses elementos na natureza mesmo. Então, eu vou falar sobre cada um dos elementos e depois você vai entender por que compreender isso vai melhorar sim as suas relações. Então, começando pelo fogo. O que o fogo faz? O fogo queima, o fogo destrói, é intenso, vibrante. Ele muda qualquer lugar por onde ele passa. Então, ele abre caminho. Então, uma pessoa que é regida pelo elemento fogo, ela tem uma predisposição a ser um líder por natureza, uma pessoa extrovertida, agitada, inquieta, impaciente, que é rápida nas decisões, uma pessoa intensa, vibrante, vigorosa e mais irada por natureza, porque a ira é a emoção associada ao elemento fogo. Os signos que são regidos por esse elemento são Áries, Leão e Sagitário. Agora pensando no elemento terra. O que a terra faz? A terra acolhe, a terra nutre, a terra gera, constrói, conecta. Então, pessoas que têm predominância desse elemento vão ser pessoas mais aterradas, naturalmente. São pessoas que têm uma necessidade maior de coisas materiais. E, inclusive, têm mais facilidade nessas questões, justamente porque a terra tem esse caráter construtivo. E quando eu falo em necessidade de coisas materiais, não é necessariamente no sentido de ostentar, mas sim de segurança mesmo, porque a terra está muito relacionada com segurança. Quando a gente fala em ter os pés no chão, a gente está falando de ter segurança. E o chão o quê? O chão é a terra. Então é nesse sentido. São pessoas que precisam de mais segurança afetiva, financeira, familiar. Enfim, são pessoas que gostam das coisas mais estáveis, mais aterradas. Então normalmente eles preferem ficar em casa, são mais melancólicos, mais irritáveis, mais introvertidos, mais críticos, mais inquietos. E os signos que são regidos por esse elemento são Virgem, Capricórnio e Touro. Agora pensando no elemento ar. Quais são as características do ar? Bom, o ar ele é avoado, então pessoas que têm predominância deste elemento são naturalmente mais indecisas, mais pensativas, enfim. O ar ele está em todo lugar, mas tenta segurar o ar. Por isso que pessoas que têm a predominância desse elemento, elas gostam muito de liberdade, têm uma necessidade maior por liberdade. O ar não foi feito para ficar preso. São pessoas que normalmente gostam bastante de mudança, são pessoas extrovertidas, pessoas mais alegres, mais inquietas, pessoas comunicativas, bastante ativas também. O ar é vida, então justamente por isso a emoção associada a esse elemento é alegria. E os signos que são regidos por esse elemento são Aquário, Gêmeos e Libra. Agora pensando no elemento água. O que a água faz? A água entra por qualquer fresta, ela se adapta a qualquer lugar.
A água flui, a água é fonte. As pessoas com maior influência desse elemento são pessoas que, apesar das preferências pessoais, são muito adaptáveis. São pessoas calmas, tranquilas, mais lentas, mais vagarosas, bastante observadoras, enfim. A emoção associada ao elemento água é o medo. Porque olha só, quando a água ela esbarra em algum obstáculo, a primeira coisa que ela faz é parar. Depois ela vai, contorna, se adapta, né? Enfim. Mas o primeiro movimento é parar. Por exemplo, o fogo, ele já passa abrindo caminho. A água para e desvia. E o medo, ele é justamente esse parar. O medo nos paralisa. Então, por isso que pessoas que são do elemento água, né, que têm predominância desse elemento, são naturalmente mais medrosas. Os signos que são regidos pelo elemento água são Câncer, Peixes e Escorpião. É claro que existem vários outros fatores que são importantes da gente observar. Aqui eu estou trazendo um aspecto mais geral sobre o elemento que rege o signo solar, mas todos nós temos os 4 elementos. 2 deles normalmente são mais presentes. Tá, beleza, mas eu ainda não entendi como que as minhas relações podem melhorar sabendo disso. Acontece que a gente tem a mania de achar um ideal para tudo, um padrão, um modelo perfeito. E a gente quer que todo mundo se encaixe, se adeque a este padrão. Porque é assim que é o bom, assim que tem que ser. Mas como que isso funciona na prática? Ó, digamos que a minha vida inteira eu ouvi que o bom mesmo é ser reservado, é ser uma pessoa calma, uma pessoa zen. Aí, com base nessas afirmações, eu criei várias crenças. Eu passei a acreditar que ser agitado não é legal, que ser expansivo não é bom, que pessoas espiritualizadas mesmo são pessoas calmas, pessoas zen, pessoas good vibes. Só que o detalhe é que eu sou do signo de Áries, hipoteticamente, tá? Áries é regido pelo elemento fogo. Então aí que eu tô querendo que o fogo seja calmo, que o fogo seja zen. Isso é ilógico. O fogo é expansivo por natureza, ele é agitado por natureza. Percebe que se eu lutar contra isso, eu estou indo contra a minha essência? Da mesma forma que eu, sendo pisciana, do elemento água, colocar na minha cabeça que eu sou muito lenta e que é ruim ser assim. Então eu preciso ser mais expansiva, mais rápida, mais agitada. Então eu estarei indo contra a minha essência também. No geral, o que isso tudo quer dizer é que a existência se manifesta através de várias expressões, que a fonte criadora possui 4 faces, não apenas uma. Significa que nenhuma face é melhor do que a outra, e que as características de cada uma dessas faces em conjunto formam o todo. É muito importante a gente compreender sobre isso, porque nós estamos aqui para expressar nossa essência. Talvez a forma que uma pessoa virginiana, que é do elemento terra, consiga se reconectar consigo mesma, com sua essência, seja observando a chuva pela janela, sentindo aquela nostalgia, aquela melancolia, porque ela tem essencialmente essa pegada mais melancólica. E não é uma melancolia ruim, é algo sadio, sabe? Uma melancolia que traz inspiração, que traz criatividade. Agora, se ela tiver a crença de que eu tenho que sorrir o tempo inteiro, eu tenho que ser muito feliz sempre, ela vai reprimir um bocado de coisa. Ela não vai se aceitar como ela é. Agora, quando alguém de aquário, que é do elemento ar, entra com muita frequência nessa vibe mais melancólica, é porque não está alinhado com a sua essência, que é algo mais leve, mais solto, mais alegre. Olha só, pensando bem nessa situação. Digamos que eu sou aquariana e estou fora da minha essência. Então eu tô sempre muito melancólica, eu tô sempre muito triste. E aí, digamos que eu escuto dizer que o signo de aquário está muito relacionado com a alegria, com a emoção da felicidade, né? A emoção da alegria. Pense no que eu vou pensar. Tá vendo? Isso aí é palhaçada. Tem nada a ver, eu não sou assim. Mas óbvio que aparentemente não vai ter nada a ver, porque eu estou fora do meu eixo. Quanto mais conectada comigo mesma eu estiver, quanto mais perto do meu eixo eu estiver, mais essas características vão fazer sentido. É claro que as características que eu mencionei aqui não vão corresponder fielmente a tudo que você é. Isso porque eu falei sobre as características puras, digamos assim, de cada elemento. E acontece que nós somos todos misturados, nós temos os 4 elementos. A tua essência vai estar inclinada por características do elemento que rege seu signo solar. Porém, existem todos os outros aspectos do teu mapa astral que devem ser considerados também. O autoconhecimento é muito importante para que você consiga se conectar consigo mesmo de uma forma mais ampla, integrando todos os aspectos do teu ser. Mas para a mensagem que eu quero passar aqui hoje, realmente não tem importância nenhuma quantos % de cada elemento compõe a sua existência. Porque a mensagem que eu quero passar é sobre diversidade, sobre respeito e sobre aceitação. Porque compreendendo que cada ser é uma expressão divina,
compreendendo que cada ser possui características únicas e compreendendo que a soma de tudo que existe compõe o todo, a gente passa a entender que o agitado ele é tão necessário quanto o lento, que a melancolia é tão necessária quanto a alegria. A gente passa a entender que a ira, o irado, ele é tão necessário quanto a mansidão. E aí a gente se aceita. E aí a gente aceita o outro, independente de quão diferente de mim ele seja, independente de qual seja a sua expressão. E desse novo olhar, dessa nova compreensão, eu deixo de querer que você seja aquilo que eu penso ser bom. Desse novo olhar, surge um novo ideal, onde eu quero que você seja exatamente aquilo que você é. Eu realmente espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Me conta aqui qual a sua percepção sobre esse assunto, se fez sentido, se não fez, que eu vou adorar saber. E se você acha que tem algum amigo seu que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, não deixe de enviar para ele também. Então, beijos alquímicos e até a próxima!